muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o encontro de terapeutas Guardiões da Luz. Nosso encontro é uma roda de conversa, um bate-papo entre os terapeutas do nosso site e sempre trazendo assuntos de interesse geral, referente aos nossos temas holísticos, tratamentos, sintomas, processos, as terapias que a gente aplica. Nós temos 45 terapias no nosso site, então, com certeza, tem alguma terapia que vai ser aquilo que você precisa. E hoje nós estamos dando sequência a falar da ferida emocional. A ferida emocional é, como o nome já diz, né? Ferida. E ela está aberta e doendo. Ela não foi curada, ela não foi tratada. E a ferida emocional que a gente vai falar hoje é a traição. A traição é uma dor muito grande e é difícil cicatrizar essa ferida. Eu estou aqui com as terapeutas Alessandra Nascimento, Manon Braga, Glade Lúcia e Andréia Rigo. Oi, meninas. Então, Alessandra, como é que é para você essa ferida da traição? Bom, a traição para mim, é uma das feridas mais dolorosas, né? Hoje, até um tanto quanto menos, porque quando a gente começa a adquirir um pouco mais de conhecimento, principalmente de autoconhecimento, a gente consegue até avaliar algumas traições que ocorreram na nossa vida, né? Então, assim, a traição, ela vem muito pela quebra de confiança. E essa quebra de confiança, geralmente as pessoas olham sempre para o externo, mas tem a quebra de confiança de nós mesmos. Tem a falta de confiança de nós mesmos por uma falta de confiança de outras pessoas. E a grande maioria das pessoas também, eles olham a traição como se fosse só a traição que a pessoa faz contra nós, né? Então, a gente deposita tudo naquele ser, em qualquer tipo de relacionamento, seja familiar, afetivo, íntimo, de trabalho, e simplesmente essa confiança ela é quebrada e ela gera uma dor, no meu caso, enorme, que hoje eu já consigo tratar de uma forma mais amena, porque simplesmente quando a gente já começa a ter um pouco mais de... indo por essa busca do autoconhecimento, a gente já começa a não colocar, como se diz, toda a carga no outro, né? Então, não criar-se tanta expectativa em tudo, sabendo que o outro também é um ser humano assim como nós, que cada um tem o seu processo, que estamos caminhando junto nessa estrada. O que você me fala, Manon? É isso mesmo, e é interessante assim ressaltar que na traição ela tem ali um tripé, né? Porque é a pessoa que trai alguém, que é traído por alguém, e também, né, ali sobre a autotraição. Então, na polaridade da traição, né, o quem é traído e quem trai, ambos têm ali suas dores, ambos, né, têm os seus sofrimentos, né? Porque geralmente quando fala em traição, às vezes naquele que é traído, mas aquele que trai também, às vezes vem o sentimento da culpa, né, do remorso, do arrependimento. Então também tem uma carga muito pesada, muito forte de sofrimento que também precisa, né, ser olhado, ser tratado por conta desse peso, né, que fica em função de uma atitude. E no caso, né, assim, a pessoa que é traída, então vai sentir muito assim, a falta, né, de lealdade, a quebra da fidelidade, então a questão, né, do não jogar limpo, e a pessoa acaba, de repente, ficando com aquele ranço, achando, né, que nada mais é passível de confiança, então acaba assim, gerando uma tensão, né, um estresse. Isso provoca muitas dores emocionais, né? Então, quem é traído, às vezes pode vir assim, aquele sentimento de raiva, de inquietação, de ansiedade, às vezes podendo até levar, assim, à depressão, né? E também, assim, é interessante ressaltar, porque quando fala em traição, a primeira questão que vem à mente é a traição no relacionamento íntimo afetivo. Mas a traição é muito mais do que isso, né? Tem vários aspectos. O que você acha, Glade? Então, o que leva
uma pessoa trair a outra, né? Então, como você disse, aqui a gente está mais ou menos dentro da questão do relacionamento, né? O trabalho também é um relacionamento, né? As amizades também são relacionamento. Eu vou ficar um pouquinho aqui dentro do relacionamento mesmo, né? Da relação, dizer, casais, vamos dizer assim, né? Namorados e tal. Então, não é só uma traição, vamos dizer, traiu, fez algo errado lá, tipo, arrumou outra pessoa lá e estava tendo um caso paralelo, né? Quando a pessoa troca o nome de uma possível namorada, um possível namorado na sua agenda, lá no contato do seu celular, colocando se é uma mulher botando o nome de homem ou vice-versa, isso já é uma traição para mim, né? Então, como e por que a pessoa está fazendo isso? Não seria mais racional sentar e dizer, olha, basta, já deu, não dá mais? Até inclusive para a gente mesmo, para a pessoa mesmo, né? Porque a Alessandra falou do auto-traição, da autotraição que a gente mesmo faz. Quando eu não assumo, eu também estou me traindo. E aí, Andréia, eu sei que você tem muita bagagem para trazer aqui para nós. Então, o que que a gente tem que falar sobre a traição, né? A traição a gente tem que olhar também o início de tudo. Então, a pessoa, ela traz essa energia de traição para ela, quando lá na criança, a criança ela se sente traída pelo sexo oposto. Ou seja, se é uma menina, ela se sente traída pelo pai. Se é um menino, ela se sente traída pela mãe. Na percepção dela, tá? Às vezes o pai e a mãe fazem uma atitude, alguma coisa que não é uma traição, mas para a criança ela olha como sendo ela está sendo traída. Um exemplo assim que é muito sutil, mas acontece, é assim, aquele pai, uma menina, e aquele pai que ele tem que trabalhar e ele trabalha a semana inteira fora. Ele só vem no final de semana. Ele está dando sustento para casa, mas ele não aparece. E aí aquela criança se sente traída, que nem o meu pai. Ele me deixou. Entende? E isso fica no nosso inconsciente. E aí a gente vai, se a gente não elabora essas questões, quando a gente começa a perceber nessas situações que a gente vive no dia a dia, a gente vem carregando situações de traição, a gente vai ter que buscar lá, quando que você se sentiu traída pela primeira vez? Mas no início de tudo é sempre pelo sexo oposto. E o que seria a traição? É a perda de confiança no outro. Mas, na verdade, é aquilo, qual é a expectativa que eu estou pondo no outro? É o tamanho da expectativa que eu ponho no outro, né? Você, Gladys, falou sobre relacionamento afetivo íntimo, né? Mas isso tem que estar muito claro também, no início de um relacionamento, de deixar ali claro para os dois qual é a confiança que eu quero em você, o que eu espero de você, né? E aí, quando tudo é acordado, é conversado, é tendo um diálogo, você sabe o que você está esperando do outro. E, às vezes, quando ele quebra aquilo, aí sim, eu perco a confiança numa coisa que eu conversei, que eu tive um diálogo. E também tem muito a ver com o que a Alessandra trouxe, que na frequência, energeticamente, né? Se eu, a minha vida toda, estou me traindo, estou traindo a minha essência, em prol de satisfazer e de agradar o outro frequencia isso e também me trai. Né, Jô?
Exatamente, né? A traição, ela tem de várias formas, né? Tem a traição nos negócios, quando um sócio passa a mão na grana, coloca ali uma despesa a mais que realmente foi menor. É aquela história de você não olhar o outro como sendo alguém. Uma coisa que eu me bato muito é o quê? É amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, aí que vem, se eu me amo, eu amo o próximo, eu não vou fazer nada que vá prejudicar o próximo, porque eu não queria que aquele próximo fizesse contra mim. Então, eu acho que a traição começa no nosso umbigo. Por quê? O que que eu tenho? Por exemplo, eu sou casada, eu estou casada. Se eu posso admirar uma pessoa, posso admirar. Posso achar que é até gostosinho? Posso achar. Agora, daí, a eu trair a minha família por um caso, sabe? Não vai gerar coisa boa daí. Não vai. A traição nos negócios. Toda mentira tem perna curta, para começar, né? Um dia é descoberto. Meu Deus, eu quero levar a fama de ladrão, sim, porque quem rouba é ladrão. Aí eu estou com o meu sócio, aquela pessoa que está ali batalhando junto comigo. Aí eu vou lá e passo a mão na grana. Pô, nada a ver. Tem outro tipo de traição que é também, você tem um sócio e você trabalha, e o sócio só fica lá de mansinho. Então, existe muitas traições. Tem a traição familiar. Olha, quando tem negócio de herança, então, negócio pega fogo. Mas a traição começa em mim. Sou eu que não estou impondo o respeito necessário. E estou me associando a pessoas que são volúveis, no mínimo. Por quê? Se eu me banco, se eu me amo, se alguém me trair, meu amor, bye, bye. Já era. Sem remorso, sem escrúpulo, sem nada. Por quê? Eu não vou ficar com alguém que está me traindo. Eu não vou ficar com alguém que eu não tenho confiança. Então, eu não vou sofrer, não. Eu vou adiante. O próximo, a próxima, o próximo sócio, família também, figurinha lá no WhatsApp, tá ótimo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu tenho que me amar e tirar do meu convívio pessoas que não são da minha total confiança. Começa assim. Porque senão aí eu vou estar me traindo. Porque eu estarei aceitando uma situação que eu não concordo, que eu não aceito, mas eu estou ali sendo simpática, sendo boazinha. Conivente. Conivente. Pois é, Então, vou fazer uma Alessandra. pergunta, então. Nossa, Gladys. Pode fazer a pergunta? Pode. O que uma relação entre duas pessoas precisa ter, então? Aí duas pessoas, você falou em sócio, falou em, né? É para mim responder? Pode ser. Pode. Eu acredito que a relação, um dos itens mais importantes dentro de uma relação, independente de qual seja o nível, precisa do respeito. A partir do momento que eu tenho respeito por mim, consequentemente, eu tenho respeito pela outra pessoa.
Então, assim, vem do respeito, vem do caráter, vem da lealdade que eu tenho comigo. É tudo aquilo que eu tenho para mim, para que aí eu possa exatamente ser espelho para todas as relações que vierem com as demais pessoas ou qualquer tipo de relação que seja. E, assim, dando prosseguimento, eu acho muito interessante que, assim, a gente coloca tanta ênfase, né, sobre a questão da traição do outro, e quantas vezes a gente, para se enquadrar nas regras sociais, a gente deixa os nossos valores. E, assim, as terapias, elas nos ajudam tanto nesse quesito, porque elas nos alertam tanto na questão de que, para você ser um ser humano melhor, você precisa se conhecer. E a partir do momento que você se conhece, que você se aceita, que você se nutre, que você, na realidade, você não está nem aí mais para a opinião das outras pessoas, que você quer simplesmente ser você, a partir desse momento não vai mais existir traições. Por exemplo, na minha vida já houveram muitas traições em N situações. E hoje, inclusive, eu começo a avaliar, porque muitas deixam bastante mágoas, né? Foram traições que muitas vezes causaram problemas materiais e outros não, mas ficam as cicatrizes. E depois do processo de terapia, no qual a gente começa a se entender e a respeitar a si, entender que aquele outro também é um outro ser humano. Lógico, muitas vezes a gente fala que é muito difícil a questão do perdão, mas que quando eu perdoo, quem está se libertando sou eu, né? Então, assim, é muito libertador toda essa questão. Até mesmo no processo de traição, porque quantas vezes a minha vida inteira eu me autotraí? Me autotraí exatamente para ser aceita. E que outros problemas eu estava escondendo aí neste processo de traição? Então, quando eu iniciei nesse processo terapêutico, que eu comecei por essa busca do autoconhecimento, que eu falo que é libertadora essa estrada, que é uma estrada de uma via só, que a gente não tem como voltar ou retroceder, eu acabo sendo um ser humano melhor para mim, para o outro, e, consequentemente, eu não crio expectativas naquela outra pessoa. E quando eu faço alguma coisa para qualquer outra pessoa, eu faço simplesmente porque eu quero fazer, porque antes de fazer para aquela pessoa, eu já fiz para mim pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Ou seja, o que eu estou dando é o que eu quero dar, e não em troca de alguma coisa. Então, aí eu não tenho como me sentir traída, porque eu não traio a mim, então, consequentemente, eu não sou espelho para que as outras pessoas possam me trair, por mais que traiam, mas aquilo para mim já não gera aquela dor que me gerou antes desse conhecimento, dessa consciência, desse processo de busca de autoconhecimento. O que você me diz, Manon? Alessandra, muito bacana tudo isso que você falou. E assim, e realmente, assim, a frequência da traição, né? É importante a gente lembrar que tudo começa e termina em mim. Então, para a gente sair daquele olhar do vitimismo. Então, se eu estou passando por alguma situação de traição, realmente, né, é olhar para si mesmo e tentar identificar. Se eu estou frequenciando, se eu estou atraindo essa energia, então o que dentro de mim, né? Aonde que está essa traição que está atraindo essa frequência, essa energia? E realmente, de todas as traições, a autotraição é a pior delas, né? E realmente, na intenção ali, né, de agradar ou de cumprir regras, né, ou ser aceito. Então, quantas vezes a gente abre mão, né, da nossa essência, da nossa integridade, né, para agradar por uma questão de pertencimento, né, ou de se sentir acolhido, que seja, e a gente, né, acaba se desrespeitando. Então, olha, o quanto que isso é forte, né, e vai estar impregnado ali, vai trazer muitas consequências, assim, dolorosas. E realmente, em relação a essa traição, né, que existem várias vertentes. A Josi trouxe algumas questões ali no âmbito do trabalho, né, então no aspecto profissional, então também, né, aquela pessoa que joga sujo, né? Às vezes roubando ali, né, uma ideia, ou um relatório, uma informação, então usurpando para poder, né, subir e sem ter escrúpulo, né? Então não mede a consequência. O que vai estar prejudicando o outro, que de repente a ideia foi do outro, né? E ele acaba usurpando daquela informação e se beneficiando daquilo. E também essa traição na família, com amigos.
é muito pesado e muito triste, porque abala muito a questão, assim, da confiança, né? Então, uma mentira é uma forma da traição, ou às vezes um segredo que não é respeitado, né? E que é disseminado ali. Então, assim, existem realmente, né, várias formas da traição e que realmente trazem, né, consequências, assim, dolorosas, né? Então, a falta do respeito, a ausência, ou a frieza, a pessoa, né, não está ali efetivamente presente, às vezes está de corpo, mas não está de alma, né? Como foi colocado. Se né, a situação não está mais propícia, então o que não é mais justo, mais leve, né? Jogar limpo, ser aberto, ser sincero, ser verdadeiro e chegar num consenso ali, de repente mudar, né, aquela situação, de repente cada um ir para um caminho, né? Então, olha, é até questão, né, de respeito e não, né, de egoísmo. O que você acha, Gladys? Perfeito, né? E voltando assim naquela questão da Alessandra, ela falou sobre o respeito, né? Então, me aprofundaria um pouco mais, né, também. É um comprometimento. Acho que no momento que nem foi trazido, né, vocês entraram na questão também, na questão trabalho, sociedade. Então, a partir do momento que eu faço algo, um pacto, uma sociedade, eu tenho um comprometimento com aquilo. Então, aqui cai muito bem o respeito, né, gente? Então, se eu não dou o respeito, eu também não sou digno de receber o respeito. Só que aí fica aquela questão, então, se eu recebo aquilo que eu dou, por que eu estou sendo traída, então? Né? Umas questões, assim, muito profundas, né? Cabe aqui a cada um de nós pensar um pouquinho, né, sobre aquilo que eu estou energeticamente trazendo, né, para o meu campo vibracional. A Andrea falou tão legal antes, né, sobre isso, né, que a gente já vem trazendo algo, né, na nossa construção de vida, né, desde lá do começo de tudo. Então, o que é o foco? Em que eu estou ali presa? Né? Eu tenho medo de ser traída? O que causou isso? Né? Então, para dar uma olhadinha, né, porque as pessoas que estão nos assistindo assim, né, para elas buscarem também dentro delas, porque não é fácil. Porque quando nós falamos de racional, nós falamos de coisa pouquinha. Agora, quando se fala do emocional, né, de algo que está lá oculto, nós estamos falando de 95% do nosso ser. Algo que é difícil de chegar lá, é muito profundo. E aí, André? É isso mesmo, Gladys. A gente tem que... na hora que a pessoa traz para a gente, principalmente na hora dos atendimentos de psicanálise, né? E muitas questões de traição. Então, é lá no início que a gente vai buscar tudo isso, lá na infância dela, como que ela olhava para isso, né? E aí vai sempre no complexo, vamos dizer que do sexo oposto, né? Que é o complexo de Édipo, como que ela olhava para essa percepção. Mas eu quero trazer também uma outra questão da pessoa que é muito traída, é uma pessoa que ela se torna uma pessoa controladora. Por quê? Porque ela quer controlar a situação com medo de ser traída novamente. Então, mas assim, olhar sempre para ela em primeiro lugar. Então, ela se torna uma pessoa rígida, controladora, porque ela tem aquele medo inconsciente, muitas vezes, né, de ela não ter a confiança no outro, né, de que o outro possa trair, né, e ela se sentir traída. Então, o que temos que trabalhar em nós? É a confiança em nós, né, do quem nós somos, como vocês muito bem falaram, né, eu acreditar em mim, eu acreditar no meu potencial, acreditar quem eu sou, eu acreditar que eu vou ser amada, respeitada pelo outro como eu sou. E aí a insegurança faz com que eu me torne uma pessoa
com medo de não ser respeitada, com medo de ser traída, e aí eu me torno controladora pelo outro. E aí as situações começam a se desenrolar, e aí entram em desequilíbrios de maneira geral na vida. Então, quando uma pessoa se vê nessa parte toda desequilibrada, de traições, de não ter confiança, de que ela tem que controlar muito o outro, é o momento de você falar assim, oi, tem algo de errado na minha vida, mas que pode ser mudado, que pode ser melhorado, sim. E de que maneira? Se abra para fazer uma terapia, né? Se abra para você se olhar, e é nessas questões que a gente tem trazendo aqui para vocês, que a psicanálise, as terapias que a gente tem aí, vai ajudar muito nesses casos. E melhora demais. Você se torna uma pessoa muito diferente. Né, Jô? Exatamente. Por quê? Inclusive, tem até a paranoia da traição. A pessoa não está sendo traída, mas acha que está. Né? Acha que o outro está roubando, acha que o outro está enganando, está passando a perna. E Quando não entra está. a insegurança, gente. E não está. A pessoa encasquetou o que está acontecendo. O que o companheiro ou a companheira também atrasou meia hora porque já estava com alguém. Então, na verdade, a traição é um acontecimento, que acontece ou não acontece, mas o que mais importa é como eu vou reagir. Se eu fui traída de verdade, eu vou deixar essa ferida aberta, inflamando? Cada vez que se for relacionamento íntimo, então, porque é mais complicado, cada namorado que eu arranjar, eu vou achar que o cara já está me traindo? Porque aquela ferida está ali, está doendo, está machucado, está inflamado. Eu tenho que primeiro cicatrizar aquilo. E como é que eu vou cicatrizar? Me conhecendo para saber o que é que eu quero. Qual o tipo de pessoa que eu quero na minha vida. De repente, a personalidade com quem eu gosto de me relacionar não é essa personalidade para mim. Porque se é uma personalidade muito expansiva, que se dá com todo mundo, gosta de festa, gosta de balada, está em todas, as chances de eu levar um chifre são muitas. Se eu não estou ligando, tudo bem. Mas então, sou eu que tenho que saber o que eu quero para mim. Se é um cara certinho, da casa para o trabalho para casa, legal. A mesma coisa é numa sociedade. Aquela pessoa com quem que eu vou fazer a minha sociedade, ela está disposta a dar o sangue ali no trabalho? Então, é uma questão de avaliação. Porque o que existe muito, o professor Pedro Calabres, ele fala que quando a gente se apaixona, e a nossa mestre Márcia também, ela fala, né? Que quando a gente se apaixona, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Se o cara gosta de comer jiló, eu vou passar a comer jiló também, porque se o cara gosta de praia, eu também gosto de praia. Mas será que é isso mesmo? Então, quando eu não me valorizo, quando eu não me amo, quando eu não me conheço, aí eu estou dando brecha para o outro fazer de mim o que ele quiser. Principalmente se eu estiver carente. Que aí, o que vai acontecer? Eu estou carente, a pessoa vem, começa a me dizer aquilo que eu quero ouvir, não é aquilo que é a verdade, é o que eu quero ouvir. Ah, ele disse que eu sou linda, ele disse que eu sou ótima, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas e as atitudes dele? Está conferindo com o que ele diz? O cara some no final de semana e chega dizendo que a mãe, a avó passou mal. A avó e a mãe só passam mal no fim de semana? Por que não chamou você para ir lá ajudar? Sabe,
Tudo sou eu. O que é que eu quero para mim? O que é que eu vou atrair? Se eu estou insegura, se eu estou carente, qualquer coisa vem, né? Mas se eu estou consciente de mim, se eu tenho a minha autoconfiança, antes de eu me relacionar com alguém, eu vou querer saber quem é esse alguém, se realmente combina comigo. Então, em qualquer coisa, em qualquer tipo de relacionamento. Pode ser até de amizade. Não é que eles estão, fulana é metida. Não, eu vou escolher aquilo que realmente combina comigo. Eu não posso ser amiga de todo mundo, isso é impossível. Você não consegue agradar todo mundo. Então, é assim que começa a nossa cura. É no autoconhecimento e no amor próprio. Então, se você já foi traída muitas vezes, em negócios, em relacionamentos, em amizade, você está precisando de um tratamento. E nós temos 45 terapias que vai conseguir te ajudar, com toda certeza absoluta. Mas o nosso tempinho acabou. Deem um joinha, compartilhem, porque, às vezes, algum amigo está precisando de escutar esse papo aqui nosso. Que você, de repente, nem quer mostrar para a pessoa a sua opinião. Você respeita a pessoa, acha que não deve adentrar na vida dela. Mas aí você compartilhando um vídeo, de repente acorda aquela pessoa que está dormindo. Nós temos muitos outros assuntos, nós temos o Chá com Terapia, esse encontro que é onde a gente aborda questões assim mais difíceis, né? Porque a gente tem mais tempo para poder aprofundar o assunto. Então é isso, compartilhem, deem um joinha, se inscrevam no nosso canal, coloquem nos comentários se você tem algum assunto que você gostaria que a gente explanasse. Enfim, dê a sua opinião e namastê, até o próximo encontro.